Considerando a realidade social do Brasil, se faz necessário discutir novas soluções para os problemas das políticas públicas. Nesse contexto, a intersetorialidade surge como um modelo que pluraliza a tomada de decisões e aproxima o Estado, a população e o mercado. Então, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Professor, como funciona a intersetorialidade que está sendo discutida pela academia hoje? Então, hoje, essa discussão da intersetorialidade, ela passa pelo entendimento do que acontece nas políticas sociais. Há várias vertentes sobre essa questão, a intersetorialidade como uma relação entre governo, ou melhor, Estado, setor privado e as organizações do terceiro setor, mas principalmente hoje, inclusive a discussão que está marcada aqui, é a discussão no âmbito das políticas sociais. Quer dizer, como é que você tem várias políticas, tem política de educação, saúde, assistência social e outras tantas, e o que acontece? Essas políticas, elas são trabalhadas de maneira setorializada. Cada política tem uma concepção, tem uma maneira de atuar e que opera, né, para tomando as pessoas que são situadas em um território. E essas pessoas ocupam esse espaço, né, na cidade, no município, mas o que acontece? Cada uma dessas políticas trabalham individualmente com essas pessoas, elas não trabalham de maneira integrada. O que acontece? Essas pessoas, elas são cada vez mobilizadas pela saúde, pela educação, pela assistência, e fica uma questão dicotômica, fragmentada. Então, o que acontece com essa perspectiva de intersetorialidade? É trabalhar de maneira integrada as políticas, considerar a população e as suas necessidades, né, de busca de inclusão e busca de qualidade de vida, trabalhando de maneira integrada. Como é que você pensa isso? Pensando essa dinâmica do que nós chamamos de intersetorialidade. Então você concebe os problemas sociais, que são complexos, em vez de cada política pensar o problema ou atuar sobre o problema, o que acontece? Você trabalha, vê esse problema de maneira integrada, incorporando e discutindo com todos aqueles que têm um papel na política. E aí que nós chamamos de intersetorialidade, por isso que a gente fala que a intersetorialidade, ela supõe um território onde a população está e supõe integração da política, integração que se faz através de quê? Se faz através do planejamento. Então você tem que ter claro qual é o seu objetivo, quais são os problemas sobre os quais você vai pretender atuar, e ver como é que você vai agir sobre eles. Mas acontece o seguinte, mas não é sobre a população tem um papel um papel de sujeito. Ela também participa desse processo e deve discutir e trabalhar com essas pessoas que estão envolvidas. Então a intersetorialidade, que é a discussão que está aqui, é exatamente nós trabalharmos e pensarmos algo que contemple, né, a integração das políticas e não cada política individualmente, para poder oferecer à população uma qualidade de vida. E se trabalha numa perspectiva de direitos sociais e não de necessidades. E existe uma aplicação ideal desses mecanismos em cada setor? Então, não é de cada setor. No fundo, a ideia é exatamente o seguinte, você trabalhar com a população que ocupa uma determinada região ou determinado espaço, ou grupos populacionais, que tem um problema, e a partir desse problema, em vez de você falar, a saúde vai lá, a educação vai lá, cada uma, você pensa qual é esse problema, discute de maneira integrada e vê como é que vai agir, mas é sempre de maneira articulada e integrada. Esse é um trabalho que se faz e se propõe, né? Inclusive alguns projetos que são concebidos a nível federal, trabalhando com essa visão. A Bolsa Família é um,
Mas acontece o seguinte, eles falam da intersetorialidade, mas eles operam de maneira quase fragmentada. E aí o que é o problema? É um processo que hoje se trabalha isso nos municípios, alguns municípios já estão trabalhando com isso. Por quê? É fundamentalmente uma questão da cidade, uma questão do município, porque você tem que ver onde é que estão essas pessoas, quais são os problemas que elas têm e como é que você vai interagir com elas para poder pensar quais são os seus problemas e como é que você age com isso. Quais são os objetivos dessa interação? Esse objetivo é exatamente tentar oferecer para essa população uma vida com qualidade e superar a exclusão. Essa é principalmente a questão, ela passa exatamente pela dinâmica de trabalhar com a política social numa perspectiva de direitos sociais. As pessoas têm direito à saúde, têm direito à educação, têm direito a uma vida de melhor qualidade. Então, nesse sentido, o objetivo é exatamente superar a situação de exclusão. E quais políticas sociais precisam de mais atenção no Brasil? É muito relativo, varia com a região, varia com o estado, com o município, porque os municípios, eles não têm a mesma maneira de ser gerenciado, a mesma maneira de lidar com as políticas. Então, é muito complicado você falar qual é a política mais complicada. Por exemplo, as pessoas falam que pior é a saúde, mas não é verdade. Certo? A saúde é uma das coisas mais avançadas que esse país tem, que é o SUS. Mas quem é que critica? É a classe média, que ela fala que ela não usa e critica. Mas você pensar, o SUS é um dos avanços que esse país tem há muitas décadas. E agora, o problema mais complicado nosso é a educação, né? Porque nós não temos realmente saído do mesmo lugar. Está muito devagaroso esse processo. Mas quem sabe, pensando nessa coisa de maneira integrada, intersetorial, possa ter um avanço.